Então a gente falou de leucoplasia. E a eritroplasia, Darcy? A eritroplasia é praticamente a mesma definição de leucoplasia. O que muda? A cor, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma placa vermelha que não pode ser diagnosticada clínica e histologicamente como outra doença. De novo, é um diagnóstico de exclusão. Essa lesão também pode ser chamada de eritroplasia de Queirá, né? Mas a definição é a mesma. A gente não consegue colocar a eritroplasia como, por exemplo, candidose eritematosa, não é uma área de erosão, não é um líquen erosivo. Então, é um diagnóstico de exclusão também a eritroplasia. Assim como na leucoplasia, a biópsia vai guiar o tratamento, né? O resultado do exame anatomopatológico vai guiar o tratamento. Agora, muitos casos de eritroplasia já são atipias muito graves, ou carcinomas in situ, ou mesmo já carcinomas. Então, as eritroplasias, elas guardam uma relação muito íntima com lesões malignas. Então, isso é um detalhe muito importante que você deve saber. Se você um dia se deparar com uma eritroplasia, é uma lesão que pode estar muito próxima a um carcinoma. Ô, Letícia, faz tempo, hein? Boa noite. Então, grande parte dos casos de eritroplasia já são atipias graves, carcinomas in situ ou mesmo carcinomas invasivos. E toda a eritroplasia deve ser olhada, reolhada, né? Porque muitos casos são carcinomas invasivos. Aqui eu até tenho poucas fotos de eritroplasia, porque normalmente os casos são de leuco e algumas áreas eritroplásicas. Esse caso, por exemplo, a maior parte era a área branca, mas olha a área vermelha. E essa área vermelha, a gente biopsiou justamente essa área, né? Áreas avermelhadas. Por quê? São áreas em que a chance de estar num degrau acima, mais próximo de um carcinoma, é maior do que numa área esbranquiçada. Outro caso aqui de uma lesão também eritroplásica, mas com áreas esbranquiçadas, né? Esse também era um caso de atipia grave, mas não chegou a ter carcinoma. Esse terceiro caso era um caso de eritroplasia pura. Era uma lesão vermelha somente, né? Inclusive, eu falei com a paciente hoje, né? Hoje mesmo eu estava falando com ela por WhatsApp, ela me mandou uma mensagem falando: nossa, Darcy, está aparecendo uma lesão no outro lado, né? E aí gerou uma preocupação. Por quê? Porque esse caso, eu até demarquei aí, né, em 3 áreas. A gente fez biópsia em 3 regiões. Na primeira biópsia, gente, o diagnóstico foi processo inflamatório crônico inespecífico. Isso de 3 áreas. Então, o que eu quero dizer com isso? O diagnóstico histopatológico, tem gente que usa o diagnóstico histopatológico como diagnóstico final, e não é, tá? Por quê? Eu acompanhei, falei, processo inflamatório crônico inespecífico, talvez um líquen erosivo, tratei como? 2 semanas depois não melhorou, rebiopsiei. E aí o que deu? Deu carcinoma. Então, gente, né? Um resultado de um exame anatomopatológico não é o resultado final, tá? Não é o diagnóstico final. Esse é um caso que eu bato na tecla porque biopsiei 3 áreas. As 3 áreas deu processo inflamatório crônico inespecífico. E eu faço estomatologia desde 2001. Esse caso foi 2020. Já vai fazer 2 anos, porque foi fim de 2020. Tava na época daquela pandemia brava, sabe? E aí, 3 áreas, processo inflamatório crônico inespecífico. Acompanhei, fiz tratamento com corticoide, não melhorou. 2 semanas depois, biópsia de novo. Carcinoma, né? Então, mesmo a gente que faz direto biópsia, a gente também se depara com quadros que o resultado anatomopatológico ele deu, nesse caso, um falso negativo. Ah, talvez porque, claro, teria que biopsiar mais áreas, talvez naquela ocasião. Mas na primeira, em 3 biópsias, deu falso negativo. E aí, 2 semanas depois, carcinoma epidermoide. O paciente tinha menos 28 anos, gente.
Ó, dá para ver, né, pelo rosto. Era uma paciente nova, 28 anos, carcinoma no bordo lingual. Até hoje, eu conversando com ela, e aí, como tá, tal, né? Não, tá tudo bem, tal, mas apareceu uma lesão do outro lado. Aí girou um... Eu nem atendi ainda ela, de novo. A gente ficou de remarcar se essa lesão persistisse. Mas olha o ponto de atenção. Ela ficou com essa lesão por 2 anos antes de fazer esse tratamento. Agora, né, claro, obviamente, depois que fez o tratamento, né, fez uma remoção cirúrgica da lesão, ela tem uma preocupação muito maior, né? Mas ela ficou com 2 anos com essa lesão eritroplásica.